diz: se tu te mostrares frouxo no dia da tua luta, a tua força será pequena. Aleluia, Jesus. Mas aquela mulher tinha uma determinação. Ela guardou aquele vaso com alabastro, esperando a oportunidade. Chegou a oportunidade. Só que a oportunidade chegou de uma maneira difícil, porque Jesus estava na casa de alguém que ela não podia entrar. Ela era mal vista na cidade. Todo mundo conhecia ela, mas ela precisava chegar até Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E se você ler a história, você vê bem. Ela tinha que chegar escondida naquela casa. Jesus estava lá na mesa, jantando, almoçando, e ela não era convidada. Ela teve que chegar escondida, mas ela não abriu mão, ela foi até Jesus. Dá para dar glória.